Como eu já anunciei, durante o mês de agosto nós vamos falar sobre esse tema, apaixonados pela igreja. Eu preciso já, antes até, definir algumas coisas. O termo igreja que eu estou usando aqui, ele não é a igreja institucional, né? Embora eu goste muito e não só gosto, como sou pastor dela, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja, mas ela é uma instituição. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo a igreja de Cristo, a igreja universal, a igreja não a do reino de Deus. Hoje é tão difícil, né? Porque você fala, a igreja, se usa o termo igreja católica, você vai falar apostólica romana. Não, não é essa a igreja católica, a igreja a universal, né? Do reino de Deus também não é a do reino de Deus. É a igreja a que existe, que pertence a Jesus Cristo e que está espalhado por toda a terra. Aquela igreja que existe hoje, existirá amanhã, pelos séculos dos séculos. Aquela igreja que Jesus vai trazer para si mais uma vez, para estar com ela eternamente. Essa é a igreja que eu estou falando. Apaixonados por essa igreja que é fruto do reino de Deus, por essa igreja que Deus sonhou. Essa sim, igreja perfeita. Mas quando a gente fala dessa igreja, não tem como a gente também falar da nossa igreja local, que é uma parte dessa igreja. Nós não somos toda ela, mas somos parte dela. Fazemos parte, nossa igreja aqui, com outras igrejas reunidas, todas nós juntos, formamos essa igreja hoje, que é a igreja de Cristo. Então a gente vai acabar falando sobre esses dois extremos, bom? E nesse sentido, falar sobre a igreja é importante, porque é preciso de tempos em tempos a gente fazer uma revisão acerca daquilo que nós pensamos, dar uma recalibrada no nosso conhecimento, no nosso pensar e até mesmo na nossa forma de se relacionar com a igreja, como se comportar, como servir, como estar nessa igreja e se sentir parte dela e não aquém dela. Isso merece um mês para a gente poder falar sobre isso. Hoje eu vou começar, eu estou usando aqui uma tese do Philip Yancey, que é um pastor protestante norte-americano, que escreveu um best-seller chamado Maravilhosa Graça, que muita gente aqui já deve ter lido, mas ele escreve outros livros, muitos outros, e um deles é Igreja, Por que me importar? Esse é um dos livros. Esse livro foi também um dos que me motivou a pensar a respeito dessa série. Paralelo a ele também, um outro livro do reverendo Ricardo Agreste, aqui de Campinas, da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, que escreveu um livro também chamado Igreja, Tô Fora, e que ele faz reflexões acerca da igreja, acerca de como é a igreja. E baseado, então, nessas ideias que eles trouxeram, me fizeram refletir. Buscando a Bíblia e lendo a Bíblia, eu fui completando essas ideias e afunilando o meu pensar. E eu vou começar hoje falando com vocês a respeito dessa primeira parte, que seria a igreja olhando para cima. O Eugene Peterson, Philip Yancey, na sua tese, ele fala que nós que estamos na igreja precisamos olhar para conseguir percebê-la. Começamos olhando para cima, olhamos para os lados, olhamos para dentro e olhamos para fora. Parece aquela musiquinha das crianças, né? Acima, abaixo, dentro, afora. Né? Já cantaram essa musiquinha? Então, é mais ou menos isso. Nós vamos olhar para cima, vamos olhar para dentro, vamos olhar para o lado e vamos olhar para fora, usando os óculos do Evangelho, usando a Bíblia para conseguir perceber e entender a igreja. E para a gente fazer isso, hoje eu vou usar o texto de 2 Samuel 6, de 3 a 11. E se você foi um bom aluninho de escola dominical, talvez você se lembre o que diz o capítulo 6 de 2 Samuel e o que está sendo tratado aqui. Alguém lembra? Alguém lembra o que está sendo tratado em 2 Samuel capítulo 6? Sem olhar na Bíblia não vale? Hã? Não? Ah, bom, eu confesso, eu também não lembraria de pronto, assim, precisar dar uma pescadinha na Bíblia, né? Mas se você olhar a sua Bíblia, então, no capítulo 6, o tema que vai ter lá vai ser a arca.
A Arca da Aliança. E para a gente falar sobre a Arca da Aliança, a gente tem que lembrar um pouquinho de história de Israel e um pouquinho do que acontece com a Arca. Todo mundo lembra, pelo menos, o que é a Arca da Aliança, certo? A Arca era uma urna, vamos dizer assim, em que dentro dela estavam as tábuas da lei, as tábuas que Moisés trouxe lá do alto do Sinai, que Deus escreveu, e ali se entendia ou se compreendia que essa arca representava a presença de Deus no meio do povo. Aonde a arca estava, Deus estava. Então o povo tinha para com a arca uma reverência, porque era o mesmo que estar diante de Deus. E assim o povo cuidava da arca. Mas a gente precisa voltar um pouquinho lá em 1 Samuel, para entender o que está acontecendo. Lá em 1 Samuel, todo mundo, agora sim, vocês vão se lembrar, é quando fala sobre o nascimento de Samuel, vai falar sobre Ana, Eucana, vai falar sobre Penina, aí então nasce Samuel, Samuel é levado para o templo, lá numa cidadezinha chamada... Todo mundo ruim de Bíblia hoje? Siló. Cidade de Siló, onde ficava a arca, onde ficava, onde o povo ia para adorar o Senhor. Ali existia uma espécie de uma casa. Tudo dá para entender que existia um imóvel, um lugar onde as pessoas iam para buscar o Senhor. É lá que Ana foi lá chorar e Eli teve até aquela impressão de que ela estava meia grogue, tem alguma coisa errada, essa menina passou em algum lugar antes de vir para cá e ficou lá meio preocupado com ela, e então ele abençoa ela, depois vem Samuel, tal. Ali naquela terrinha, naquela cidadezinha de Siló, ficava a arca. Ela estava ali. Eli tinha 2 filhos, certo? Ele tinha 2 filhos que cresceu ali no templo. Não é o templo ainda de Salomão, como eu disse, é só um imóvel ali naquela casa. Eles cresceram ali, eles viram as pessoas irem oferecer sacrifício. Aqueles meninos cresceram vendo a arca, eles cresceram vendo o serviço sacerdotal do pai deles, e eles cresceram próximos demais até aquela arca. Quando eles eram adultos, eles não respeitavam nem a arca e nem as pessoas que vinham para adorar. As pessoas iam para fazer sacrifício e esses 2 meninos perturbavam as pessoas, queriam pegar a parte mais gostosa da carne para comer, porque parte dos sacrifícios eram para o sustento da casa dos levitas, mas eles não esperavam, eles tomavam a frente, eles eram arrogantes e eles aprontavam o tempo todo. Até que no capítulo 4 de Samuel, eles fazem uma loucura. Todo o povo que tinha seus deuses, quando iam para a guerra, levavam para a guerra os seus símbolos da sua divindade. Eles levavam todos esses símbolos, os instrumentos, o que eles tinham que representasse o seu Deus, eles levavam para a guerra, para dizer que o Deus deles estava indo para a guerra. O povo de Israel teve a brilhante ideia de achar que se a Arca da Aliança fosse para a guerra contra os filisteus, eles venceriam. E olha, se você ler o capítulo 4 de Samuel, você vai perceber que assustou. Que os filisteus tremeram na base quando a arca entrou no meio do povo. O povo começou a vibrar, Deus está no meio de nós, Ele vai com a gente para a guerra, Ele vai ajudar a gente a vencer a guerra, vai dar tudo certo. Não deu. Os filisteus ganharam a guerra e levaram a arca embora. A arca, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, é levada para a guerra. E no capítulo 5, eles estão lá em Ebenezer, numa guerra, num confronto com os filisteus, e os filisteus levam embora a Arca da Aliança. A presença de Deus é tirada de Siló e é levada embora. E vai parar nas mãos dos inimigos. A arca, a preciosa arca, foi embora e foi levada. De Ebenezer, vai para um lugar chamado Asdote. Lá em Asdote, eles colocam essa arca no templo de Dagon, é o nome do deus deles. Aí aconteceu, é engraçado, você lê porque essa história é engraçada, é legal você ler, porque a gente se diverte em vendo os outros deuses diante da arca. Porque Dagon, no primeiro dia que a arca passa a noite lá no templo de Dagon, ele amanhece caído com o rosto no chão. Aí o pessoal, aconteceu com Dagon, né? Vai lá, ergue, vamos erguer, né? Eles têm que erguer o Deus deles, porque não se ergue sozinho. Aí então eles colocam o Deus em pé, ó, fica aqui bonitinho, hein? Olha a Arca da Aliança, ó, esse aqui é o Dagon, respeita ele, hein? Deus vai respeitar Dagon, coisa no outro dia ele estava caído, estava quebrado aí, as
parte do corpo dele quebrada em cima da soleira da porta. Eu sei que eles falam, quer saber uma coisa? Não dá. Tira essa arca daqui, leva para outro lugar, porque Dagon não resiste à arca da aliança. Não dá, não tem como. De lá vai para Gate. Em Gate fica pouco tempo, porque assim que a arca chega, já começa a dar doença em todo mundo começa a ficar desesperado, leva embora essa arca, ela não pode ficar aqui no nosso meio. E aí leva embora, vai parar em Ecrã, ou Ecrom, na verdade. E ali ela permanece 7 meses. Também o pessoal não consegue ficar perto dessa arca, coisas ruins acontecem, eles não suportam a presença de Deus, eles não suportam, e o texto vai dizer, eles não suportam a sua santidade. E dali então, eles resolvem devolver a arca da aliança. Chegaram à conclusão que, olha, quer saber? Isso não nos pertence. Vamos devolver? E aí, incrível, os filisteus, ao devolver a arca da aliança, fazem sacrifícios ao Deus presente na arca da aliança, pedindo desculpas. Pedindo desculpas. Pô, quer saber? Não era para a gente ter feito isso. Devolve. Aí a arca da aliança vai ficar na casa de Abinadab. Ali em Samuel 6, já estava no 7 já, a arca aqui no 7, ela passa 7 meses na casa de Ecrom, e aí ela vai em 2 Samuel 6 para a casa de Abinadab. E ali em Abinadab vai permanecer por 20 anos, é o que diz o texto. O que acontece nesses 20 anos? O que acontece nesses 20 anos é que o povo, até então, só tinha Samuel, que exercia o papel ali de juiz, sacerdote e até mesmo rei. Ele não tinha a alcunha de rei, mas ele exercia esse papel diante do povo. O povo chega para Samuel e pede um rei, porque agora eles querem ir para a guerra, levar a arca não deu certo, então vamos tentar levar um rei. Queremos ser uma monarquia, eles querem mudar o sistema de governo. Antigamente era uma teocracia, era Deus quem cuidava do povo, agora eles querem um monarca. Não, nós queremos um rei de carne e osso. E aí então aparece Saul como o primeiro rei em Israel. Continua o tempo, Saul não agrada mais ao Senhor, Deus levanta um novo rei, e aí a gente tem a figura de Davi chegando. E durante todo esse tempo, a arca estava na casa de Abinadab. É quando a gente chega então em 2 Samuel, quando Davi já está instalado rei, já está num momento monárquico muito bom, de cuidado com o povo, então que ele chega à conclusão de é hora de trazer a arca de volta para o tabernáculo. E aí então a gente tem a sequência do texto que eu quero ler com vocês, 2 Samuel, capítulo 6, de 3 até o versículo 11. Acompanhe a leitura. Puseram a arca de Deus num carroção novo, devia ser tem gente que anda de carroça, essa era bem equipada, tal, entendeu? Roda de liga leve, entendeu? Direção hidráulica, um negócio mais chique assim. Afinal de contas era para carregar a arca, então colocaram num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, lá na colina. Asá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Como a arca de Deus, seguiram o carroção com a arca de Deus, continua aí o texto. E Aiô andava na frente dela. Davi, todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, coisa linda, todo mundo cantando, estava tudo indo muito bem, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolo, devia ter até uma bateria lá igual do Wilson, estava todo mundo lá festejando. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço, lembra os 2 filhos de Abinadab, Aiô e Uzá. Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado. Ele ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá.
Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. A Pérez, essa palavra Pérez, ela significa romper, significa separar, significa desfazer um contrato. A hora que Uzá se desligou de Deus. Bom, Davi, então, tinha ficado contrariado no versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Como eu vou fazer isso? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. Alguém lembra desse nome? Gate. Lembra que a arca do Senhor estava em Ebenezer, de Ebenezer foi para Asdote, onde ficava o rei o deus Dagon, que não suportou, e de Dagon, olha, do templo de Dagon foi para Gate. Em Gate, ela ficou pouquíssimo tempo. O povo não resistiu, começou a sair úlcera no corpo das pessoas, o tamanho era a santidade de Deus. De Gate, já foi para Ecrom. E agora, quando eles estão saindo de Abinadab e levando para a cidade de Davi, acontece esse incidente, Davi fica com medo e fala: olha, vamos levar essa arca para Gate. Ela já tinha ido para Gate uma vez, e foi de novo. Mas olha que diferença que acontece. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. É um texto para a gente pensar, é um texto para a gente refletir, e eu quero compartilhar ele com vocês essa manhã. Mas antes, vamos fazer uma oração? Pai amado, acabamos de ler a Tua palavra, acabamos de ler esse texto milenar, que conta esse momento histórico tão precioso, que é o retorno da Tua arca para o meio do povo. Ela estava durante muito tempo na casa de Abinadab, e agora Davi está trazendo. Pai querido, nos ajuda a entender, compreender e aplicar, a partir desse texto, Teus ensinos para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Falando sobre estarmos apaixonados pela igreja, então hoje eu quero convidar vocês a pensar comigo sobre essa ideia, olhando para cima. Sempre que eu penso em igreja, eu trago à minha memória a minha infância. Eu não sei quanto a você, mas algumas impressões que a gente tem, às vezes, já se constroem lá na infância. No meu caso, na minha adolescência, eu lembro que a igreja, na verdade, começava na sexta-feira, porque sexta-feira costumava ter vigília. Aí depois disso, sábados à tarde, a gente tinha alguma coisa para fazer com os adolescentes na igreja. Ia jogar ping-pong, a gente ia jogar peteca, ia arrumar alguma coisa nas salas, a gente ia lá mexer, fazer algo na igreja. Sempre tinha atividades na igreja. E dali eu já ficava para o coral. E tinha o coral, eu cantava no coral, e já ficava por ali, o seu Francisco Bagatini, que era o regente do coral, lá em Americana, e eu ficava lá, junto com os outros coristas, alguns que estavam chegando, outros que eram também da UPA e já estavam por lá, e ali a gente ficava no coral, ensaiando, ia até 7 e pouco da noite. Sábado à noite, a gente tinha a chamada social da UMP. Embora eu era adolescente, eu sempre ia junto, né, para a social da UMP, porque o pessoal da minha família que era da UMP já estava na igreja no ensaio do coral. E ia ficar para social à noite, e a gente sempre comia alguma coisa legal. Aliás, reunir crente e não ter comida é quase que um sacrilégio, né? É impossível a gente se reunir e não fazer alguma coisa para comer, né? Então sempre tinha lanchinho, sempre tinha alguma coisinha boa, e eu já estava lá acostumado com isso e acabava ficando para a noite também. Domingo de manhã, escola dominical. Aí depois da escola dominical, ensaio do grupo de louvor, e eu, como eu vinha de carona com meu tio, ficava lá. Eu não cantava no grupo de louvor, meu trauma de infância, nunca me convidaram para cantar na igreja. Aí eu não cantava no grupo, mas eu ficava lá, assistindo todo ensaio, fui lá acostumado, jogava uma bola no corredor, deixava alguém bravo, porque a bola batia na parede, que tinha pintado, ficava aquelas marcas redondonas, e passava lá o domingão na igreja, saí da igreja lá para 1h da tarde, saía da igreja, tem que chegar 9 horas da manhã, estava saindo 1h da tarde. Aí ia para casa da avó almoçar,
frango com alface, farofa, tal, aquela coisa toda de domingo, né? Descansava um pouquinho, mas 4h30, 5 horas da tarde tinha que voltar para a igreja. Voltava de ônibus, né? Tinha que ir, pegar ônibus, tal. Chegava cedo, tinha aquela repescagem do coral, que eu cantava no coral, então ia dar aquela última ensaio mais uma vez, ensaiar as introduções, algumas partes dos cantos estavam complicadas e ficava para o culto. Tá? E aí, ensaiava, ficava no culto. O culto terminava às vezes, né, um pouco tarde, e aí quando a gente já estava acabando o culto, dando tchau, se despedindo, o pastor lembrava que ele precisava ter uma conversinha com os presbíteros, né? E o meu tio era presbítero, então ficava lá, né? Sentado lá no banco, conversando com um com o outro. Não podia jogar bola, porque era culto à noite, era domingo, não deixava a gente mexer nos itens esportivos no domingo à noite, e estava lá a gente na igreja de novo. Era assim. Eu não sei como é para você, mas essa era a vida cotidiana de um final de semana. Começava na sexta-noite e só ia parar no domingo à noite. A vida acontecia praticamente dentro da igreja. A vida acontecia, a vida social era dentro da igreja. A vida toda a referência que eu tinha de bate-papo, de conhecer profissionais, de conversar com pessoas, professores, gente que me ensinou, gente que me orientou, estava dentro da igreja. Os meus heróis estavam dentro da igreja. Quando chegavam as fitas cassetes do Caio Fábio com as palestras dele da Vinde, a gente se reunia para assistir todo mundo junto em volta da televisão, as fitas de vídeo. Quando ele aparecia no Fantástico, então, para dar entrevista, para falar, a gente ficava todo mundo assim, cheio de, nossa, olha lá, é o pastor Caio Fábio da igreja presbiteriana, né? A gente está aparecendo na televisão. E a vida toda era dentro da igreja. Hoje, eu diria que é um pouco diferente. Talvez até mais simples para aqueles que estão há pouco tempo na igreja. Nós temos praticamente um encontro, que é o domingo. Às vezes temos alguns trabalhos aos sábados, os adolescentes têm algum trabalho no meio da semana, e estamos tentando retomar aí alguns encontros às quartas-feiras. Fizemos um teste no mês de maio, estamos querendo agora colocar para funcionar toda quarta-feira. Cultos. Porque a igreja é o lugar de adoração e o povo precisa se reunir. A gente vai perceber isso acompanhando essa série. Mas a verdade é que tudo isso me causava uma certa impressão a respeito da igreja. E fazia eu enxergar a igreja de um jeito muito próprio, muito pessoal. Até que na minha juventude, lá para os meus 24, 26 anos de idade, eu cheguei à conclusão de que ela não me satisfazia. Porque não era do jeito que eu gostava. Eu olhava para as coisas na igreja e como eu tinha a minha impressão acerca de como ela deveria ser, e tinha a minha expectativa, e tinha o meu jeito de achar que a igreja deveria funcionar, ela não me correspondia. Foi então que eu saí da igreja. Como disse Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça, que eu já citei, ele escreve: eu deixei a igreja por um tempo porque encontrei pouca graça ali. Graça não de engraçado, mas graça divina. Gente que ama, gente que perdoa, gente que abraça, gente que não te julga. Essa graça encontrou pouca graça ali. E ele continua dizendo, mas eu voltei para a igreja, porque eu não encontrei graça em nenhum outro lugar. Foi quando, no ano de 2000, 99 ou 2000, eu sofri um acidente de carro. Um acidente, eu capotei dentro de um Fusca que perdeu o controle, deu um giro de 180 graus, entrou de ré na guia e capotou de trás para frente. E caiu com as 4 rodas de pé de novo no chão. Estava sem cinto de segurança, eu fui jogado contra o para-brisa, junto com o caco de vidro de trás, porque como ele rodou de costa, quebrou os vidros de trás, e eles vieram tudo, eu fiquei com a cara toda marcada. E o acidente me fez refletir sobre a minha vida, sobre o momento que eu estava vivendo, sobre muitas coisas. E eu acabei voltando para a igreja, talvez para encontrar essas respostas, talvez para perguntar o que teria acontecido se eu tivesse morrido ali, já que a probabilidade era grande e não morri. Talvez para agradecer, porque eu poderia ter morrido e não morri. Alguma coisa me fez voltar. E
a verdade é que quando eu voltei, as expectativas haviam mudado. Porque como eu tinha dúvidas, perguntas e questionamentos, eu não estava muito preocupado com o pastor, eu não estava muito preocupado com as pessoas, eu não estava muito preocupado com o que eu estava vendo, mas o que mudou é que agora eu entrei na igreja olhando para cima. Eu estava querendo Deus. Eu estava buscando Deus. Quando nós refletimos sobre igreja, e eu queria dizer para você, querido irmão, que estar apaixonado pela igreja é você estar na igreja olhando para cima. É quando a gente entra na igreja procurando Deus, que as outras coisas não importam. Mas quando a gente entra na igreja procurando outras coisas, nós escolhemos de olhar para cima. E todas as coisas que nós olhamos nos decepcionam. Só existe uma coisa que não decepciona: quando você olha para cima. E esse texto que nós lemos agora vai nos ajudar a entender como a gente faz para estar na igreja, mesmo durante tanto tempo, mesmo tendo consciência de uma vida cristã, tendo tido a experiência de bons momentos dourados da igreja, naquele tempo que eu era da UCP, que a gente cantava o hino tal, que a gente cantava os corinhos, que a gente fazia os gestinhos que a Lúcia insiste em fazer todo domingo aqui. Daquele tempo, por que a gente não é mais assim? Ou quando a gente pensa, quando a gente olha para outra igreja, a gente fala, puxa, por que nós não somos aquela outra igreja? Eu fui numa igreja que tinha um telão de LED gigante, assim. Eu mandei pro Douglas na hora. Falei, Douglas, a gente precisa de um desse. Até que eu vi o preço. Quando eu descobri que custava 26 mil, eu falei, a gente não precisa de um desse. Mas a gente fica olhando para outro lado, a gente fica olhando para aquilo que a gente quer, a gente está procurando alguma coisa, e enquanto a gente está fazendo isso, a igreja te decepciona. E o convite para a gente iniciar essa série, para você se convencer de que dá sim para ser apaixonado por essa igreja, dá sim para ter desejo de estar na igreja, ter vontade de se reunir, vai ter café da manhã, eu quero estar no café da manhã, vai ter festa caipira, eu preciso estar lá na festa caipira, vai ter um aniversário, a gente tem que ir de qualquer jeito, a gente ter vontade, a gente ter desejo, a gente querer estar junto com esse povo que eu não entendo, que dá dor de cabeça, mas eu quero. É olhando para cima. É olhando para Deus. E olha só, algumas dicas para você olhar para cima quando estiver com a igreja. Fuja do hábito. Não o hábito de vestir do filme lá, Mudança de Hábito, né? Faz trocadilho. Aí quando a gente fala hábito, parece que a gente está falando da roupa da freira. Não, fugir do costume, do habitual. Fugir daquilo que você está acostumado. Olha o que diz o texto: Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. O carrão potente que eles arrumaram para levar a arca. Esses dois meninos cresceram olhando a arca. Assim como os filhos de Eli cresceram olhando para a arca. A gente cresce acostumado com as coisas, a gente cresce se convivendo tanto com o dia a dia da igreja, a gente cresce vivendo tanto com aquilo que a gente está acostumado, que a gente vai se habituando, até um ponto que a gente perde a sensibilidade, a gente perde o carinho, a gente perde o traquejo, a gente começa a lidar com aquilo como se fosse um costume, a gente começa a lidar com aquilo como se fosse algo natural. Não, é a arca, não, peraí, é só a arca, estou acostumado, eu vi ela desde criança. Está sempre aí, nunca saiu do lugar. Está há 20 anos na casa do meu pai. É a arca só. Deixa que eu vou na frente. Deixa comigo que eu vou. Deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo. Acostumado. Já está viciado. Já está tão emaranhado na vida do dia a dia que perdeu a sensibilidade e perdeu a percepção de quão maravilhoso é a presença de Deus. É a arca da aliança, era a presença de Deus no meio do povo. E esses dois meninos, eles tratam a arca sem cuidado. Eles não sabem mais o que é se relacionar com a arca. Eles não sabem mais o que se relacionar com Deus. Eles não sabem o que é mais cantar um cântico de adoração. Eles perderam a noção do quão bonito e quão especial é dizer para Deus que Ele, sim, é vitorioso.
Dizer para Deus o quanto nós o amamos, dizer para Deus que está aqui neste lugar, eu preciso de Ti. A gente canta, me derramar, mas a gente já está tão acostumado com Deus que a gente acha que sabe o que Ele quer, e a gente não se derrama coisa nenhuma, a gente canta, mas se derramar dá muito trabalho. Abrir o coração, deixar Deus fuçar lá dentro de mim. A gente canta, tá bom demais, estou acostumado com isso. Não deixa a vivência, não deixa o domingo após domingo, a sua experiência de infância na igreja, de vida na igreja, substituir a presença de quem é realmente importante. Quando estamos na igreja, precisamos ter noção exata da presença de Deus aqui. Eu não estou falando do prédio, eu não estou falando só do nosso culto, eu estou falando de uma percepção diária. Afinal de contas, o Novo Testamento vai nos lembrar que o nosso coração passa a ser um tabernáculo. E Deus, a presença do Espírito Santo, habita o nosso coração. E a presença dele está com você. E aí eu pergunto, como você conduz o carroção? Como você se coloca à frente dessa arca que está no teu peito? Como você se comporta diante da presença divina do Deus que criou o céu, criou a terra, criou a sua vida, criou a todos nós, deu a vida para que Ele pudesse estar morando no seu coração, te salvou, te escolheu, te chamou e te abençoa diariamente, está aí com você. Como você conduz o carroção? Você consegue ter ideia do que é a presença da arca? E de como esses meninos, por olhar para a arca, ver a arca, estar perto dela durante tanto tempo, que perderam completa noção do que é. Mas eu e você também crescemos com a arca no coração. A presença de Deus está aqui. Quando estamos reunidos, 2 ou 3, em meu nome, disse Jesus, ali estarei no meio deles. No serviço do culto. Quando paramos para cantar, para fazer gestos, para simbolizar a nossa adoração. Quando nós vamos cantar aquele hino de 4 estrofes, um corinho no meio em cada um, e a gente já está cansado, pô, de novo esse hino, esse hino é tão velho, vai cantar esse hino. A presença de Deus está aqui ouvindo você cantar esse hino velho, meu querido. Como você canta esse hino velho? Essa semana eu estava lembrando de um. Saudade dele. Nosso amigo Vanderlei está quebrando os cacos aqui de trás para tirar o piso do templo antigo. A gente vai fazer uma reforma para o Salão dos Pequenos Discípulos. E ele pediu para mim se eu não podia colocar umas músicas no celular dele, que ele gosta de ouvir música. E aí eu falei para ele, devo ter algumas músicas aí. Eu fui lá catar, e aí eu coloquei uma coletânea para ele lá do João Alexandre. E aí eu estava ouvindo ele ouvir, né? Porque eu não tenho costume de colocar música para trabalhar, mas ele coloca bem alto aqui no salão, e o meu escritório agora é no final. E aí eu estava lá, o João Alexandre cantando, finda-se este dia que meu pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Que privilégio cantar isso para Deus. Dizer para Deus, puxa, tá um dia longo hoje, mas o Senhor me abençoou nele todo. O trabalho, a ida, a vinda, abençoou os filhos na escola,
abençoou o dia. É um hino antigo, mas que canta uma verdade que a gente não pode se acostumar. Olhe para cima e cuidado. Cuidado para você não se habituar. Não deixe isso acontecer. Renove a sua vontade, o seu desejo de estar na presença da arca de Deus. Sempre, constantemente. A gente vai aprender um pouquinho mais com esse texto. É Deus quem escolhe. Nós erramos muito quando trazemos a nossa experiência e para querer dizer como as coisas devem acontecer muitas vezes. A gente precisa aprender, acho que a oração que foi feita aqui, se não foi feita aqui, foi o Renato que orou, não lembro se foi o Dirceu ou foi o Renato agora. Deus não deixa a gente fazer errado, ou te atrapalhar, ou não deixar que as coisas aconteçam. Eu lembro de um pastor dizendo que o maior medo que ele tem é dele atrapalhar o que Deus quer dizer. O maior medo que ele tem é dele ser um empecilho para que a igreja não ouça aquilo que Deus quer falar. Porque nós, humanos, temos a mania, às vezes, de colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E é isso que acontece. A carroça dá uma desequilibrada e o Zá, que já está tão acostumado, usar o nome do homem, que está tão acostumado com a arca de Deus, está tão acostumado a manejá-la, tão acostumado a vê-la, tão acostumado a estar perto dela, acha que ele, do jeito que ele quiser, ele pode chegar, pode se aproximar, pode pegar, pode colocar no colo, pode simplesmente assim. É só uma urna vazia. Vai cair, ele vai lá e pega do jeito dele. E o texto vai dizer que Deus não gosta. E a ira do Senhor não é por causa do jeito que ele pega a arca, não é porque ele toca na arca, não é porque ele quis mexer com aquilo que era de Deus, muito pelo contrário. O problema aqui é a irreverência deste homem. Ele perdeu a noção do que é a arca. E foi de qualquer jeito mexer naquilo que é santo. E eu queria dizer, meu querido irmão, quando a arca estava lá no templo do Deus Dagon, o Deus Dagon amanhecia caído no chão. Quando a arca insistia em ficar no templo do Deus Dagon, porque eles colocavam de novo lá, o Dagon caía e agora se quebrava também, e ficava arrebentado. Deus sabe cuidar de si mesmo. Deus sabe cuidar da arca. Deus sabe cuidar da própria igreja. Deus sabe cuidar do que é dele, porque ele é Deus. Mas às vezes nós achamos que podemos ajudar Deus a fazer o trabalho dele. Nós achamos que temos experiência suficiente para cuidar do que é dele do nosso jeito. Quando, na verdade, o texto vai dizer que isso é uma profunda irreverência. É uma falta, aliás, é uma sanidade a gente achar que nós temos condições de substituir Deus no cuidado da igreja, no cuidado daquilo que Ele é, ou até mesmo para dizer quem Ele é. E esse rapaz, Uzá, perdeu completamente a noção. E Deus se ira com a sua irreverência. E como que a gente faz para ser reverente com as coisas de Deus? Conhecendo Ele. O problema desse rapaz, e o Uzá, o nome dele é difícil, né? Parece que eu estou falando o verbo. O problema de Uzá é que ele está tão acostumado a usar que ele esqueceu da essência. Ele perdeu o significado. Às vezes a gente começa a fazer as coisas na casa de Deus, a gente começa a fazer as coisas, a gente começa a trabalhar em algo, a gente se investe num ministério, a gente começa a trabalhar em algum setor, a gente começa a dedicar a um momento do culto, e a gente faz isso com tanta habitualidade. Ou a gente não abre mão, não deixa fazer diferente, ou a gente não, simplesmente porque a gente acha que simplesmente porque a gente aprendeu assim, simplesmente porque a gente cresceu vendo desse jeito, quando a intimidade com Deus vai nos fazer perceber a vontade dele. Esse rapaz, ele viveu a vida toda olhando para a arca de Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus, por isso ele não sabia como agir.
se ele tivesse sido reverente durante a sua história, se ele tivesse percebido em todo o seu crescimento a importância dessa arca, se ele tivesse entendido e compreendido que aquilo era presença de Deus, e tendo a oportunidade de estar diante da presença de Deus diariamente, tivesse relacionado com ele, ele teria reverência e sabia como fazer, mas ele nunca foi. E aí gente que convive com o mecanismo da igreja, gente que convive com o dia a dia da igreja, gente que convive com tarefas na igreja, mas não se relaciona com Deus, acabam cometendo o mesmo pecado, se tornam irreverentes diante de Deus. E essa irreverência, com certeza, é só um dos pecados, porque uma pessoa que está perto de Deus, mas não tem intimidade com Ele, abre a porta do seu coração para muitos outros pecados. E aí acaba tendo uma vida mascarada. Bota uma máscara de alguém bonito, cheiroso, e entra na casa de Deus de um jeito que todo mundo acha que é santo. Fica até à frente do carroção. Mas lá dentro o coração está em frangalhos. E Deus enxerga. Deus enxerga. Esse rapaz estava com o coração em frangalhos. E Deus podia ver isso perfeitamente. Estava tão perto da arca de Deus. Estava tão perto de Deus. Mas não tinha nenhuma intimidade com Ele. Querido, hoje não existe mais uma arca. E ela não está guardada em nenhum lugar para encontrarmos Deus. Mas eu estou desde o começo dessa liturgia, desse culto, te lembrando. Deus está aqui. E Ele está tão perto de você. Está tão próximo de você. Você pode senti-lo mais perto e mais forte, talvez, do que a sua própria respiração. Não perca a oportunidade de ter intimidade com Ele. Se aproxime dEle e você vai conhecer a vontade dEle. Não correrá o risco de ser irreverente. E vai saber como agir. Quando algo parecer que vai destruir a arca, Ele vai te dizer como fazer e você vai saber. É íntimo, é pessoal. Terceira coisa que a gente aprende, olhando para cima, é que Deus é o único motivo. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou toda a família. Na casa de quem? Gate. Há 20 anos atrás, a arca do Senhor tinha passado por Gate. E quando a arca do Senhor passou por Gate, aqueles homens não suportaram a santidade de Deus. O texto vai dizer que apareceu úlceras no corpo das pessoas. 1 Samuel 6. Úlceras. Pessoas ficaram doentes. Não sabiam como lidar com a arca. Não sabiam como se comportar com a presença de Deus. E isso fazia mal a elas. Mas agora, 20 anos depois, o único lugar para levar a arca antes de ir para a cidade de Davi era Gate. E a arca foi para lá. Só que dessa vez, ninguém ficou doente. Dessa vez, não tinha úlcera. Dessa vez, não ficaram desesperados para dar fim nessa arca. Tira ela daqui. A arca ficou por 3 meses lá. E só foi tirado de lá porque Davi quis tirar. Porque senão o povo não ia deixar tirar, não. Está muito bem aqui em Gate. O tempo que ela está aqui, temos sido abençoados. O que acontece de diferente é que Gate provavelmente aprendeu. Existe uma coisa importante no relacionamento com Deus. Ele é mais importante. Existe uma coisa diferente no nosso relacionamento com a igreja de Cristo.
Ele é mais importante. Existe uma coisa muito diferente entre nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e no nosso modo de se comportar, no nosso culto, na nossa reverência, na nossa reunião pública, na nossa leitura bíblica, no nosso momento de adoração. Deus é o mais importante, Ele é o motivo. Pecamos e erramos todas as vezes que entramos numa igreja, olhando para o seu ar-condicionado, olhando para o seu teto, olhando para as projeções, olhando para o pastor que está falando, olhando para as pessoas que sentam ao seu lado, enquanto ficamos procurando motivos laterais, motivos absurdos, motivos que não têm nada a ver com Deus, para dizer se eu fico, se eu não fico, se eu gosto, se eu não gosto. A palavra de Deus vai nos dizer que o momento de culto, o mais importante é Deus. Ele é o motivo, apenas Ele, e nada mais além dEle. Ele é o motivo de você estar aqui agora, Ele é o motivo de termos um culto agora, Ele é o motivo de eu estar pregando neste momento, Ele é o único motivo e a única razão para você estar aqui essa manhã. Deus é o motivo. E quando colocamos qualquer outra coisa, agimos como os filhos de Eli, agimos como os filhos de Abinadab. Ele é o único motivo. Quando acender o teu coração para um encontro na igreja, além de todas as expectativas que você pode ter, se vai ter cuscuz, cachorro quente, se vai estar tocando a equipe de louvor tal, se quem está pregando é o pastor tal. Lembre que o mais importante é Deus. Ele está presente. Ele está no lugar. Ele está esperando a sua adoração. Cristo vai nos ensinar isso. Um texto que a gente já leu na liturgia. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cristo Jesus, Cristo que cresceu dentro da casta religiosa judaica, mas resolveu não se acostumar com o livro da lei. Resolveu não se acostumar com os rituais. Ele resolveu se relacionar com o Pai. Ele, sim, fugiu do hábito, que era comum para todo mundo. Ele que chegou a dizer para Deus Pai, faça-se a tua vontade. É o Pai quem escolhe. Aquilo que eu digo, porque o Pai me disse. E o Pai era o único motivo. Ele erguia os olhos para os céus e dava graça. Fazer a vontade do Pai. Foi para isso que Ele me enviou. E a gente aprende com Jesus Cristo. O adorador adora em espírito e em verdade. E nós estamos aqui nessa manhã para aprendermos sobre dedicar a nossa vida, o nosso tempo em espírito e em verdade. Como a gente começa? Olhando para cima.